Olá, estamos aqui mais uma vez juntos estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje veremos o segundo capítulo de 2 Reis. Vamos aos pontos que daremos destaque para que sua leitura seja mais proveitosa hoje. O primeiro deles, Elias, havia chamado Eliseu para ser seu discípulo e segui-lo. Isso está descrito no capítulo 19, dos versos 16 a 21 de 1 Reis. Mas nada mais é dito até esse momento sobre Eliseu. E, inclusive, Elias já havia aparecido nesse meio em duas oportunidades. Uma para repreender Acabe, no caso ali da vinha de Nabote, e o segundo, como vimos no capítulo anterior, com relação ao rei Acasias, que havia mandado consultar um deus estrangeiro. E aparentemente Elias está sozinho nessas duas possibilidades, nessas duas ocasiões. Mas, como é dito, a ausência desse fato, dessa descrição, não é nenhuma evidência de que realmente Eliseu não acompanhava Elias nesses momentos. Mas, seguindo sempre Elias ou não, o episódio desse capítulo, por 3 vezes, Elias vai dizer a Eliseu para ficar onde estava e deixá-lo ir sozinho, aonde Deus o havia enviado. Só que Eliseu se recusa a deixar Elias sozinho. E o motivo disso está descrito aí, porque Eliseu sabia que Elias seria tomado ali naqueles momentos. E sabendo disso, Eliseu queria que Elias lhe desse uma herança. Talvez ele não se sentisse pronto para assumir o ministério no lugar de Elias para o suceder. Inclusive, é o único relato de um profeta criando um sucessor. Então, ele queria como herança que o Espírito de Deus repousasse sobre ele de forma dobrada ao que acontecia com Elias. E Elias, surpreendentemente, ao receber esse pedido, disse que ele seria concedido se ele o visse quando ele fosse levado. Ou seja, em um momento Elias quer se separar de Eliseu, mas ao ver a sua insistência, ele diz que se ele fosse mais insistente, ele teria o que desejava. No segundo ponto de destaque, nós vemos que ao ver Elias sendo levado ao céu num redemoinho, Eliseu pegou o manto de Elias que havia caído. Isso significa Eliseu tomando posse ali da herança que Elias deixava para ele. E ao fazer isso, o próprio Eliseu rasga a sua roupa em duas, talvez para simbolizar que ele deixava de ser apenas um discípulo, um seguidor de Elias, para assumir um novo papel. Deixava o seu ponto inicial para agora avançar na missão que Elias lhe designara. E com o manto de Elias, ele clama pelo Deus de Elias, ao repetir o gesto que Elias havia feito de cortar o rio Jordão para atravessá-lo. E o objetivo era ver realmente se Deus havia atendido ao seu pedido, se o espírito de Elias agora estava junto com ele. E também as águas se dividiram, comprovando sim que Eliseu poderia seguir a sua missão porque Deus estava com ele. É interessante, porque muitas vezes nós ficamos nos perguntando se Deus realmente está conosco. É claro que Deus está conosco, mas muitas vezes nós ficamos em dúvida. E não há nada de errado em ficar em dúvida, o próprio Eliseu ficou em dúvida. Mas Deus nos dá a prova que Ele está sempre conosco. Seja talvez em feitos miraculosos, que nem Eliseu fez, mas também nas
no cuidado do dia a dia, que Deus sempre está cuidando de nós. É só nós realmente abrirmos os nossos olhos espirituais e prestarmos atenção a quantas bênçãos Deus nos dá a cada dia. E no terceiro e último ponto, nós vemos que é bem interessante destacar que os discípulos dos profetas de Jericó, mesmo tendo dito a Eliseu que Elias seria levado, isso aí está no verso 5, quiseram se certificar que ele não tinha sido levado, mas deixado em outro local, longe da vista deles, mas ainda acessível. Então, mesmo Eliseu não querendo deixar que eles fossem perder o seu tempo buscando Elias, porque tinha certeza que Deus o havia levado, confiava na palavra de Deus, Eliseu cedeu com a insistência daqueles discípulos profetas. E aí temos um exemplo de pessoas que realmente não confiaram na palavra de Deus, duvidaram da palavra de Deus, só que foi uma dúvida de forma errada. Uma coisa era a dúvida de Eliseu buscando a comprovação da bênção de Deus. E aqui foi uma dúvida buscando a desaprovação de uma coisa que Deus já havia falado. Com relação a isso, Deus não vai dar nenhum sinal adicional. Se Ele já disse alguma coisa, aquilo vai se cumprir. Não adianta a gente querer demover Deus da ideia de uma coisa que Ele já disse que aconteceria. Foi o caso aqui. A menos que realmente seja uma promessa condicional, que condicione o acontecimento a realmente o arrependimento ou não arrependimento de certa pessoa. E aí, eles foram, e depois que voltaram, sem, é claro, encontrar Elias, ainda receberam uma dura de Eliseu, está aí no verso 18, dizendo: eu não avisei para vocês não irem, vocês só perderam o seu tempo, não confiando na palavra de Deus. Confiemos nós também no que Deus diz, e aqui na sua palavra tem a vontade de Deus revelada para nós.